Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão, ao comentário à segunda carta de São Paulo aos Coríntios. É o nosso sexto encontro. Vamos trabalhar 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 2 a 18. Vamos então ouvir o texto que nós vamos refletir. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 a 18. Animados com essa esperança, agimos com toda a ousadia, não como Moisés, que punha um véu no rosto para que os israelitas não notassem o fim do transitório. Contudo, a inteligência deles se embotou, pois até hoje, quando leem o Antigo Testamento, o véu permanece e não é descoberto, porque somente com Cristo caduca. Até o dia de hoje, quando leem Moisés, um véu lhes cobre a mente. Porém, quando voltar ao Senhor, o véu será removido. Esse Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, existe liberdade. E nós todos, refletindo com o rosto descoberto a glória do Senhor, vamos nos transformando em sua imagem com brilho crescente, como sob a ação do Espírito do Senhor. Este é o pequeno texto que nós vamos refletir hoje. Versículo 12. Animados com essa esperança, agimos com toda a ousadia. O apóstolo Paulo se apresenta com toda a fraqueza, com plena sinceridade diante de todos os seres humanos e de Deus. Assim, ele diz, animados. Os cristãos sustentados por esta esperança, com a vinda de Cristo ressuscitado, que virá no fim dos tempos, removeu o véu e apareceu as novas dimensões de profundidade, altura e plenitude desses significados, que estavam outrora velados. Assim, o apóstolo Paulo contrapõe sua atitude à de Moisés. Tal esperança, isto é, a glória maior do ministério cristão. Este ministério que capacita Paulo a falar e agir com sinceridade, com autoridade. Versículo 13. Não como Moisés, que punha um véu no rosto, para que os israelitas não notassem o fim transitório. Aqui Paulo argumenta o contraste que existe entre o Antigo e o Novo Testamento. Moisés tinha velado a face ao descer da montanha. Segundo Paulo, Moisés escondeu sua face com um véu, e se torna a prova de que Moisés pretendia esconder o rosto perante o povo, do brilho que era efêmero e que depois deixou de resplandecer. Aqui, segundo Paulo, revela a transitoriedade do Antigo Testamento. A glória do Novo Testamento permanece para sempre. Versículo 14. Contudo, a inteligência deles se embotou, pois até hoje, quando leem o Antigo Testamento, o véu permanece e não é descoberto, porque somente com Cristo caduca. O véu que cobre o rosto de Moisés impediu as pessoas
de ver a face revelada de Moisés. O Antigo Testamento, a Antiga Aliança, né, que designa a lei, isto é, a Torá, foi, né, no caso, foi usado então por Paulo a fim de sublinhar o caráter superado dos mandamentos antigos. Em Cristo vem a caducidade do Antigo Testamento. Assim, os israelitas não viam nem notavam que o brilho da face de Moisés era passageiro. Israel estava cego, obcecado. Não reconheceu, como até o tempo de Jesus, que a glória do Antigo Testamento era passageira. A lei do Antigo Testamento já não existe e não vem reconhecido por Israel, porque o Antigo Testamento aponta para Jesus. Em Cristo, o Antigo Testamento encontra o seu objetivo final, seu escopo. Versículo 15. Até o dia de hoje, quando leem Moisés, um véu lhes cobre a mente. Ao ler Moisés, o Pentateuco, a Torá, o povo judeu cobre a mente com um véu e que, ao lê-lo, não reconhecem a verdade. O véu, no caso aqui, vem colocado entre Deus e os israelitas, de modo que os israelitas não veem e não compreendem. Versículo 16. Porém, quando voltar o Senhor, o véu será removido. Há uma possibilidade de que o véu seja retirado e assim se afasta a infidelidade do povo de Israel. Moisés, toda vez que falava com Deus, tirava o véu. Paulo vê neste sinal a conversão de Israel, que vai se converter ao Cristo Jesus, com seriedade, retidão e fidelidade. Do judeu será tirado, né, a cegueira. Voltar para Cristo é tirar o véu. É uma conversão a Cristo Jesus. Versículo 17. Esse Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, existe liberdade. O povo de Israel deverá se converter ao Senhor. Este Senhor é o Cristo. Cristo Jesus está presente na Igreja e no mundo como o Espírito que realiza o Novo Testamento. Voltar-se para o Senhor é sentir a presença dele, uma presença viva, a presença viva deste Espírito. É aceitá-lo e deixar com que ele possa agir. Israel deve acolher Cristo, esse Espírito, que é um tempo novo e liberdade do jugo da antiga lei. Cristo Jesus está presente em todo o tempo, como Espírito poderoso, real e atuante. E nesse sentido, é agora a justiça, a vida e a plenitude da Igreja. Este Espírito é a liberdade da Igreja, é a libertação do jugo da antiga lei, do pecado e da morte. Liberdade não é liberdade diante da lei divina, mas uma liberdade para Deus e para servir ao próximo. Podemos ver isto em Romanos capítulo 6, versículo 1, no versículo 15 e versículo 22. Versículo 18. E nós todos, refletindo com o rosto descoberto a glória do Senhor, vamos nos transformando em sua imagem com brilho crescente, como sob a ação do Espírito do Senhor. Cristo é a imagem e a glória de Deus Pai. Deus é refletido em Cristo, através da sua encarnação. Somos transfigurados nessa mesma imagem.
A salvação é um processo e a meta é se conformar com Cristo. Em sua verdadeira humanidade deve se manifestar, então, também nos fiéis. Cada vez mais resplandia, diz Paulo. Vai do resplendor à glória. À medida que os fiéis vão se conformando, transformando com Cristo, eles se tornam ainda mais capazes de prestar a Ele a honra que é devida a Deus. Através da ação do Senhor, que é Espírito, onde o agente de transformação é Deus, agindo por meio do Espírito. Assim, ao nos expor, e recebermos a glória luminosa do Senhor, pela eficácia do Espírito Santo, a nossa imagem deformada vai se transformando até adquirir a imagem de Deus, que é Cristo Jesus. Então, esse é o pequeno trecho que nós acabamos de refletir. Depois nós vamos dar continuidade a esta segunda carta de São Paulo aos Coríntios.